Boa noite a todos. 11h56 da noite, né? Hoje é quarta-feira, 27 de maio, e acabou aí recentemente Corinthians 0, Platense 2, né? Um dos piores jogos que eu já vi na minha vida do Corinthians, né? Um dos piores, não o pior, mas um dos piores. E, bom, sou torcedor, né? Fazer o quê? Eu gosto de futebol, eu amo esse clube aqui, né? Ver jogo de futebol, principalmente do meu time. E aí a gente é obrigado a, como torcedor que ama o esporte, que acompanha, ver isso aí, né? Que foi tudo menos uma apresentação de futebol do lado do Corinthians, né? Bom, mas antes de eu passar tudo que foi o jogo, você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal, deixa aí o seu gostei, ative as notificações lá no sininho para que quando eu colocar os vídeos você receba com exclusividade assim que eu postar. Comente aí o que você achou da partida, né? Quem você achou que foi bem, foi mal, né? A sua opinião sincera. Você que é rival também, pode deixar aí a sua opinião, né? Eu não tenho problema nenhum, não sou um cara clubista, eu analiso o futebol do meu time, dos meus rivais aí, quando eu tô entre os meus amigos ali, sempre com imparcialidade. Então deixa aí, né, sua cornetada, né, zoeira saudável, ou então um comentário aí, né. Bom, vamos lá. Diniz mandou a campo aí Hugo Souza. Que partida do Hugo Souza, hein? Pelo amor, ninguém jogou bem, mas Hugo Souza, um dos destaques aí negativo, né? Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, Mateuzinho na lateral direita, Bidu pela esquerda, Ranielli, Alan e Ranielli, Alan, Rodrigo Garro, Bidon, esses foram os meio-campistas, e à frente Memphis e Yuri Alberto, né? Diniz foi com força total, por assim dizer, né? No último jogo, queria ganhar os 3 pontos. E você vê que o Diniz realmente queria ganhar, né? Analisando a partida que foi. Só que parece, cara, que eu pelo menos tenho essa impressão. Parece que o Diniz fala uma coisa e os jogadores fazem outra, entendeu? Eu não consigo entender. Porque o Diniz fica toda hora, vai, sobe, faz isso, faz aquilo, e você vê os jogadores fazerem o oposto daquilo que ele pede, né? Cara, eu não entendo, sinceramente. Mas vamos lá, né? Aí, logo com 10 minutos de jogo, o Garro cobrou uma falta na área, o Gustavo Henrique subiu e cabeceou a bola para baixo, né? Levando perigo ao gol adversário ali, né? Foi a primeira chegada do Corinthians aí, 10 minutos. A primeira e uma das poucas. Aí aos 18 minutos, após. Foi um lance onde a bola foi levantada na área, né? A zaga do Corinthians afastou lá. E aí o lance até seguiu. A bola, o Corinthians pegou essa bola aí interceptada pela defesa, armou o contra-ataque e ela estava com o goleiro adversário. E aí o VAR chamou, né? Porque os jogadores do Platense ficaram pedindo um toque de mão. O árbitro não viu isso em campo, mas o VAR chamou ele. E aí, após ele ver as imagens do VAR, né, ele assinalou aí um pênalti pro Platense, porque na hora que a bola foi levantada na área do Corinthians, o Hugo saiu catando borboleta lá, não alcançou ela, né? Passou muito próximo da mão dele. Ele não alcançou, o Mateuzinho não conseguiu cortar, e o Garro, que estava sozinho lá junto com o marcador do Platense, estava assim, né, com a mão, o braço esticado aqui, né, meio que com medo da bola vir na direção dele. Quando ele decidiu retrair o braço, foi tarde demais, porque ele estava com o braço esticado, pegou no braço dele ali, e aí o pênalti foi marcado para o Platense. Na minha opinião, um pênalti muito bem marcado, né? É pênalti esse lance, não tem nem o que contestar. Foi realmente pênalti. E aí, aos 20 minutos, o Zapiola lá, o camisa 10 do Platense, pegou, bateu ali na esquerda do Hugo, Hugo que caiu pro lado direito, né? Não saiu nem na foto, 1-0 aberto o placar. E um detalhe que eu analisei durante a cobrança aí do Zapiola, né, o camisa 10. O tempo todo na expressão dele, ele tá olhando onde ele vai bater. Tanto que ele olha, ele olha, ele olha e ele bate aonde ele estava olhando. E o Hugo Souza não conseguiu fazer a leitura
tomou o gol, caiu pro lado oposto, né? Não tirando o mérito do batedor, mas são detalhes que se você se atenta, você às vezes consegue até evitar. Ah, aí aos 22 minutos, o Bidon cruzou a bola, né? Após ele brigar ali na ponta esquerda, ele que estava com dois marcadores, tentou uma vez, ela resvalou no defensor, ficou meio vivo ali, ele brigou de novo, e aí ele cruzou e o Yuri Alberto cabeceou para a defesa do goleiro. Aos 31 minutos, o Mateuzinho é lançado na ponta, né? E aí, pô, o contra-ataque estava desenhado. O Mateuzinho lá pela direita, né? Lado dele. Foi lançado, se eu não me engano, não sei se foi o Garro que deu o passe para ele. Mas o contra-ataque desenhadinho, né? A defesa do Platense estava voltando. E aí, a hora que o Mateuzinho tocou a bola pro Yuri Alberto, ele correndo, escorrega, cai sozinho. E aí a zaga do Platense consegue afastar, matou o contra-ataque, né? O Corinthians saía em boas chances e desperdiçou. Aí aos 43 minutos o Memphis pegou, lançou o Ranielli pegou, dividiu dentro da área, né? Ele dominou já entrando para dentro da área, foi fazer a jogada, acabou que o marcador veio, ainda meio que tentaram desarmar ele, o Yuri Alberto ainda deu um passinho para trás, o Ranielli consegue dar o passe de novo pro Memphis, e aí o Memphis domina dentro da área, limpa ali o marcador e bate de bico, né? E aí é, o goleiro ficou com ela, né? Ela não foi com força o suficiente para ir para o gol, né? E tinha até defensor ali na frente. Tivemos 5 minutos de acréscimos e o fim do primeiro tempo foi decretado aí, né? O Corinthians teve muita posse de bola durante o jogo inteiro, né? Eu acho que no fim do jogo o Corinthians chegou a bater quase mais de 75% de bola, de posse de bola, e mesmo assim não foi efetivo, né? O Platense com 20 e poucos por cento de posse de bola ganhou o jogo, né? Claro, foi infelicidade em lances isolados ali, não foi nenhuma criação do Platense que eles armaram a jogada do Corinthians, né? Não, não foi nada disso. Foram dois erros do Corinthians que custaram o resultado. E o primeiro gol foi uma desatenção, né? O Garro não tinha que estar nada com aquela mão esticada ali. Pô, você é jogador de futebol, né? Vamos ser sinceros. Pô, a bola tá vindo dentro da área, até eu que não sou profissional, sei que eu não vou ficar com a mão esticada nem por braço. Eu vou baixar meu braço ali na posição dele do jeito que veio, fica com o braço abaixado. Tira de peito, de ombro, de cabeça, sei lá, de qualquer jeito. Deixa a bola passar e depois você vê o que que faz. Mas não, vai lá com o bração esticado, faz um pênalti juvenil que prejudicou o time, né? E, bom, o time não jogou nada, né? O Corinthians errou muitos passes, lento na transição. O Platense se recuou ali, sem a bola eles fizeram um bom jogo ali, né? Porque eles postavam muito bem em campo, pressionavam ali quando tinha que pressionar, recuava quando tinha que recuar e armava ali, jogou no erro do Corinthians e deu certo, né? Foi para isso que eles vieram aqui, tomaram 2-0 lá na primeira rodada, na casa deles. E aí eles meio que falaram, ah, agora a gente vai jogar no erro deles, né? E o Corinthians, né, hoje cometeu erros e custou o jogo. E esse foi o primeiro tempo. O Corinthians não criou ali, teve alguma chance ou outra, mas não foi efetivo, né? Enquanto que o Platense, num azar do Corinthians, num erro do Corinthians, abriu o placar. E aí a gente sabe que contra um time argentino é muito difícil, pela cera, catimba, aquela coisa toda, né? E o Corinthians aí vacilou. Na volta do segundo tempo, o Diniz já pegou e promoveu mudanças aí, porque ele viu que eram necessárias, né? O Corinthians não estava conseguindo desenvolver o seu jogo, muitos erros individuais e coletivos, então ele decidiu mudar. Ele tirou o Memphis e o Ranielli e colocou o Zaccaria e o Caio César, né? O Zaccaria Labiade lá, marroquino. O Memphis, eu acho que muito boa substituição do Diniz. O Memphis errou passes, está fora de tá com sem ritmo de jogo, então muito lento durante a partida, muito marcado também, então pouco fez. Para mim não justificava nem a escalação dele. Eu acho que o Diniz errou em entrar com o Memphis, né? Mas eu também entendo que é pela minutagem lá, mas eu acho que isso devia de ter sido feito no segundo tempo. Mas enfim, né? Depois do Corinthians tentar construir o resultado, aí sim. Mas, né? O Diniz optou por começar com ele e ele não foi bem aí na partida. Ranielli também achei bem abaixo. Aí vamos lá, né? Nos 56 minutos, o
Para vocês verem, ó, o cronômetro da Conmebol começa com 45 no segundo tempo e vai até os 90, é corrido. Nos 56 minutos, com 11 minutos do segundo tempo ali, o Hugo Souza saiu jogando mal, né? Pô, ele tinha a opção aqui do Mateuzinho, o Mateuzinho tava sozinho, tinha a marcação ali pressionando, mas o Mateuzinho tava sozinho. E aí ele tomou a pior decisão possível, porque o Mateuzinho devolveu a bola nele, em vez dele devolver o Mateuzinho dar um quebra pra frente, né? Aquela bica, não, ele deu um passe baixo, rasteiro, tentando ligar, nem lembro quem que era agora, não sei se foi o Caio César, não lembro quem estava ali no momento. Deu um passe baixo, o camisa 10 Zapiolo lá, Zapiola, interceptou, né, esticou a perna, parou, dominou ela de direita, porque na hora que ele estica a perna, e de esquerda, o Hugo fora do gol, ele bateu encobrindo o Hugo, fez um golaço 2-0 aí, jogando um balde de água fria em tudo aquilo que o Diniz pensou no time, né, porque você sente um gol desse, e aí o Corinthians realmente a partir daí piorou mais ainda, né? Um erro grotesco, cara, nem na várzea você deve cometer um erro desse. E aí o Hugo Souza me vai e faz isso aí. 2-0 Platense, né? E o Corinthians vergonhoso em campo. Aos 64 minutos o Diniz tirou o Alan e colocou o Carrijo. Aí aos 66 minutos o Mateuzinho cruzou na área. Ela chegou no Bidu, né? De novo ele fez aquele cruzamento, foi muito parecido com o do contra o Atlético Mineiro na Arena no último jogo, né? Onde ele cruzou, ela passou por todo mundo, chegou no Bidu, ele ajeitou, finalizou cruzado forte para fora. Aos 72 minutos, o Zaccaria serviu o Garro, que devolveu no Zaccaria de novo, né? Invadindo a área já, dentro da pequena área, na verdade. E aí, na hora do Zaccaria finalizar, cruzar, não sei o que ele tentou fazer, eu acho que ele tentou finalizar. Ele foi travado ali pela defesa do Platense, que acabou tirando um pouco da força da bola e direção e ficou com o goleiro ali, né? Tranquilo. Aí aos 76 minutos, o Garro cobrou um escanteio e aí o Gustavo Henrique cabeceia e o goleiro fica com ela, né? Ele mandou ali tentando direcionar o ângulo, mas não teve força o suficiente para surpreender e o goleiro, muito bem postado, defendeu. Aos 78 minutos, o Caio César, cara, ele bagunçou na linha de fundo ali, né? Perto do escanteio. Tinham três marcando ele. Ele tentava puxar, driblar, dava um corte, olhando as opções que ele tinha, até que ele pegou e cruzou. E aí o Yuri Alberto cabeceou para fora, né? Os jogadores do Corinthians ficaram pedindo pênalti porque ele foi empurrado ali, mudando a trajetória ali do movimento dele. O árbitro mandou seguir, nada marcou. Na minha opinião também não era pênalti, entendeu? Mas se o Yuri se posiciona direito, se ele direciona o cabeceio, poderia ter feito o 2-1. Mas o Yuri tá naquela fase, né? Nada dá certo para ele. O Yuri, malemar durante a partida, conseguia ficar de pé. Cara, umas trombadas, sabe? Tipo, o jogador encosta nele, ele cai. Não firma a carcaça ali e fala assim, pô, vou dividir uma bola aqui, vou brigar, entendeu? Vou me esforçar. Correr ele corre, mas brigar mesmo tá faltando, né? Caía lá, errava passe, se atrapalhava, perdia gol. Típico do Yuri Alberto dos últimos tempos aí. E aí, né, aos 80 minutos, o Zaccaria recebeu uma bola do Garro, se eu não me engano, na ponta esquerda. Ele cortou ali, né, cortou para dentro e bateu firme de direita. O goleiro espalmou ali para escanteio. Aí aos 81 minutos o Diniz tirou o Garro e o Yuri Alberto e colocou o Lingard e o Pedro Raul. Nos 85 minutos, o Caio César fez uma boa jogada, limpou a marcação, e aí ele serviu o Mateuzinho, e o Mateuzinho, né, mais uma vez procurando ali o cruzamento, cruzou na área, e o Pedro Raul, cara, sozinho, cabeceou na mão do goleiro. Ali eu pensei que poderia ter sido o 2-1, né? Dava para ele dominar, porque ele estava bem livre de marcação. Dominar, escolher o canto, dominar e já dar uma pancada, ou cabecear com mais força, só que direcionando para outra direção. Não, ele cabeceou na mão do goleiro, né? Por quê? Porque a gente não tem centroavante. O Yuri Alberto, que é o titular, mal, horrível, né? Pedro Raul nunca se firmou no Corinthians, não vai ser agora que vai se firmar, né? Não consegue demonstrar futebol, é jogador de time pequeno.
No Corinthians, isso aqui, ó, essa camiseta aqui pesa pra ele, ele não consegue. É um leão de treino. No treino, o Corinthians divulga lá. Pedro Raul fez gol de letra. Pedro Raul, gol de bicicleta, gol disso, daquilo outro. No jogo mesmo, quando é valendo, o cara não consegue fazer nada, malemar dominar uma bola, né? É leão de treino, esses caras aí. Aí aos 87 minutos, uma bola levantada na área do Platense, o Gustavo Henrique cabeceou pro meio da área buscando alguém, né? A zaga do Platense cortou, só que não teve tanta força para ir longe. E aí ela meio que pinga na frente da área, assim, né? Na entrada ali. Já tava dentro da área, na verdade. E o Bidon vinha de trás igual um maluco para tentar finalizar, fazer alguma coisa. O jogador pegou, levantou o pé, o Bidon caiu lá. E aí os jogadores do Corinthians fizeram uma baita de uma pressão. O árbitro pegou, deu pênalti. Isso aos 87. Daí, quando foi nos 89, ali, mais ou menos, depois da confusão ali, 90 minutos, que o árbitro ficou ajeitando ali para o Corinthians bater o pênalti, o VAR chamou, né? E o árbitro foi no VAR. E aí o árbitro pegou, cancelou a penalidade, porque na hora que o Bidon vem para dentro da área, o jogador realmente do Platense levantou o pé assim na altura do rosto dele, né? Mas não atingiu. Ele caiu dentro da área. E aí o pênalti foi cancelado. Para mim não foi pênalti também aqui, né? Porque não atingiu o jogador. Muita gente vai falar: "Ah, mas tem que acertar a cara do cara, quebrar os dentes, o maxilar para ser pênalti, ou então relar". Pô, se isso acontece, o jogador seria expulso, né? Pelo grau ali da falta e teria o pênalti. Mas como não atingiu, cara, pô, aí fica difícil você falar que foi, né? Não foi, entendeu? O jogador valorizou e não foi pênalti. E aí tivemos esses 7 minutos de acréscimos aí, onde o Corinthians não conseguiu, né? Tentou ali naquele abafa fazer alguma coisa, mas não conseguiu criar, coisa que o jogo inteiro não conseguiu, né? Não ia conseguir no final. Tivemos o fim do jogo, né? Um dos jogos aí mais vergonhosos que eu já assisti do Corinthians. Uns jogadores com uma postura, vou ser bem sincero, covarde. Jogadores covardes jogando, entendeu? Jogadores, sei lá, cara, sem vontade. Pô, é ridículo. O Corinthians, ó, o resumo do Corinthians foi o quê? Primeiro tempo tomou o gol de pênalti no erro do Garro e do Hugo Souza, né? Do sistema defensivo em si. Mas o Corinthians não tinha criatividade, né? Você via que a jogada era a mesma. Jogava ali no ala, né? No ala que é o lateral. Jogava no ala, ele voltava ali sem opções, ele voltava pro zagueiro, que tocava no volante, que tentava um passe pro outro lateral lá do lado de lá, o outro ala. Aí voltava, aí tentava cruzar, aí tentava fazer alguma coisa assim, mas sem criatividade, sabe? De envolver o adversário. Era muito fácil de marcar o Corinthians hoje. Era muito previsível o que eles estavam tentando. E o Platense soube fazer isso com maestria. O Corinthians não arrumou nada, entendeu? Não arrumou nada. E aí, né, junta tudo isso aí, as coisas, os jogadores não acertavam passe simples, fácil. Os jogadores pareciam que estavam desconexos aí da partida, desligado, né? Errando passe, errando tudo. E aí o Corinthians foi assim até o final do jogo, né? Quando voltou pro segundo tempo, eu pensei, pô, vai melhorar, né? Já viu como é que tá sendo a partida? Vai melhorar, vai acertar os passes, vai criar. Ficou pior, parece que o primeiro tempo. Passe sem objetividade, lateral, volante, zagueiro, lateral, volante, zagueiro. Pegava alguém que tentava cruzar. O único cara, pra mim, da partida, cara, que tentou alguma coisa. Os dois únicos, né? Um foi o Zaccaria, esse daí pra mim merece a titularidade. E o outro foi o Caio César, que é um jogador mais ali incisivo, né? Vai pra dentro, tem um mano a mano ali, dribla, né? Tenta alguma coisa. Pra mim foram os dois, os únicos isentos de qualquer crítica da minha parte aqui. O resto, todo mundo horrível, péssimo, ninguém jogou absolutamente nada. Se eu fizesse um catadão aqui do meu bairro, a gente ganhava do Corinthians também, entendeu? Ridícula a postura, jogadores covardes, covardes, tem que ser homem, entendeu? Tem que ter postura, não jogar ridículo desse jeito aí. Aí agora, fim de semana, vai pegar o Grêmio lá no Sul, antes da parada para a Copa do Mundo. Tá fora da zona de rebaixamento? Tá, mas tá próximo ainda. Então, é obrigação desses jogadores vencer, vencer. Mínimo ali é o empate. Se perder, aí o negócio estreita, né? Porque aí já vai ter a parada para a Copa do Mundo, vai perigar ali, pode entrar na zona de rebaixamento de novo, né? Então é obrigação vencer o Grêmio. Obrigação.
né? E outra, uma coisa aqui que eu tenho a falar é o quê? Na transmissão falou, o Caio, os comentaristas lá, né? Porque o Hugo Souza, né, vive esse momento, tá vivendo isso daí, eu sei como é que é, porque quando o jogador é frustrado pelo sonho de defender a seleção, ele cai o rendimento. Meu amigo, você não joga na seleção, você joga aqui, ó, no Corinthians. Então você tem que jogar. N jogadores não foram convocados para a Copa. E estão jogando. Por que eu não fui, acabou o mundo? Tem que jogar bola, meu amigo. Tem que jogar bola. Vai ficar se vitimizando? Joga a bola que você vai com mérito. Aí agora, quanto o Botafogo, umas falhas bizarras. Hoje, bizarro de novo. Eu te pergunto, merecia ir para a Copa? Não merece, entendeu? Com isso aí, não merece. Tem que trabalhar, tem que conquistar a vaga, não achar que vai assim de qualquer jeito. E não mereceu ir, não tem que ir. E outra, está frustrado com seleção porque não foi jogar também no Milan, joga no Corinthians quem quer, meu amigo. Se você não está satisfeito, pega ali, ó, suas coisas, rescinde com o clube, fala, ó, eu não quero mais continuar aqui, eu gostaria de ser negociado, enfim, joga quem quer. Se for para ficar com essa vontadezinha aí, entendeu? Dá linha. Outra, o senhor italiano aí, o atacante italiano Yuri Alberto, também está frustrado que não foi para a Itália, para a Europa? Tem o sonho de jogar na Europa? Não julgo quem tem o sonho. Mas se é para fazer esse papelão toda vez, perde gol, não consegue ficar em pé, erra tudo, também não está feliz, não está satisfeito, pega as coisas e vaza também. Obrigado por tudo, gosto do jogador, mas se for para ficar desse jeito aí, entendeu? Vai ser feliz. Só não atrapalha o Corinthians, cara. Pô, Pedro Raul sem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians, tem que, cara, prestar, trocar, sei lá, troca que nem o Corinthians faz sempre, 2 pastel e um dolinho. Ridículo, entendeu? Garro, péssimo na partida, mas é um jogador bom, a gente sabe que é um jogador bom, um jogador que briga ali, teve uma noite ruim, teve, assim como todo mundo. Foi mal na partida, mas é um jogador que tenta, é diferente, gosta do Corinthians, o Memphis aí também, pesadão, também, sei lá, na minha mente passa que ele tá se preservando para a Copa, ele que foi convocado, hoje saiu a convocação da Holanda, ele tá entre os convocados, né? O Koeman lá, o treinador, não disse se titular ou não, mas que ele tá convocado, ele tá. Então, imagino que às vezes o cara tira o pé para não se lesionar ali já perto de ir, né? Não sei também. Também tem a questão da renovação dele. Segundo notícias, o que eu venho lendo ultimamente aí, não sei, né? Para cravar aqui com certeza, porque isso daí não é certeza para ninguém ainda, a não ser quem realmente está por dentro do assunto. Parece que a renovação dele está encaminhada, só falta assinatura. Já ele aceitou reduzir salário e tudo mais, né? Só falta a assinatura aí, os moldes a serem finalizados ali. Vamos ver. Bom, é isso. Desculpa pelo desabafo, mas é que você assistiu o seu time jogar uma partida vergonhosa com essa postura aí. Não dá, né? Acabei que eu me estendi aqui também. Peço desculpas, mas é isso. Próximo compromisso agora é contra o Grêmio, fora de casa. E vamos ver, que Deus nos ajude aí a sair com esses 3 pontos e poder ter essa parada para a Copa do Mundo com mais alívio e o Diniz conseguindo implementar aquilo que ele pensa de futebol e esses jogadores entendendo o que ele quer. Uma boa semana a todos e até o final de semana no pós-jogo. Fiquem com Deus, grande abraço.